Boa noite. Quero agradecer à igreja pelo privilégio que me concedeu de servir a Deus juntamente com vocês nesses 2 dias, por ocasião do seu aniversário. Agradecer pela comunhão, pela alegria com que tem me recebido. Quero agradecer também irmão Lindomar e irmã França, pastor Eugênio e irmã Priscila pela recepção em suas casas. Muito obrigado. Deus continue abençoando os irmãos e abençoando aqui esta igreja. Um dos hinos que nós cantamos, Se Paz Há Mais Doce, foi composto em tempos difíceis. O autor, um empresário que morava nos Estados Unidos, casado e com filhas, decidiu tirar uma viagem de férias e passar estas férias na Europa. Por algum motivo, a esposa e as filhas seguiram na frente de navio, isso já faz um bom tempo, não havia avião na época, de navio, e ele ficou de ir depois. Aí um dia ele recebe um telegrama, salva sozinha, telegrama da esposa dele. E depois, com maiores explicações, ele soube que o navio sofreu um acidente, as filhas faleceram, e somente permaneceu viva a esposa. Outros que estavam no navio também, mas da família dele, apenas a esposa, as filhas vieram a falecer. E então, ele continuou com o seu plano de ir para a Europa, pegou um outro navio, e chegando no local onde havia ocorrido o naufrágio, o capitão do navio o chamou, era uma período assim da noite, chamou e mostrou, né? Disse aqui, foi onde ocorreu o naufrágio, os corpos de suas filhas provavelmente estão aqui. Pensando nisso, com toda essa aflição, ele escreveu o hino que nós cantamos, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Abacuque fez a mesma coisa. Um dos textos mais impactantes que eu creio sobre confiança em Deus em momentos de tristeza está aqui no capítulo 3. E é interessante como em momentos difíceis, em momentos de crise, algumas pessoas se afastam de Deus. Talvez você conheça pessoas que passaram por perdas, que a vida não correu conforme suas expectativas. E a reação destas pessoas foi se afastar de Deus, ficar distante de Deus. Perderam a fé nos momentos de tribulação. Nos momentos em que mais precisavam de fé, elas perderam a fé. Perderam a confiança em Deus. Normalmente, em momentos difíceis, Satanás vai nos tentar para olharmos as coisas erradas, olharmos a perda, olharmos o sofrimento e não olharmos para Deus. E aí, tirando o olhar de Deus, nossa fé desvanece. O livro de Abacuque tem nos ensinado que é possível sim andar com Deus em tempos difíceis. É possível sim permanecer, persistir na fé, mesmo quando esta fé entra em crise. É possível sim perseverar confiando em Deus, mesmo em momentos de perplexidade, mesmo em momentos de confusão, mesmo em momentos em que nós não entendemos o que está acontecendo. Abacuque nos mostra que isso deve ser feito especialmente através de oração. Os leitores mais atentos poderão perceber 3 orações no livro. Capítulo 1, versos 2 a 4, a oração de indagação, a oração de questionamento, a oração onde ele transforma sua queixa, sua tristeza em oração, coloca diante de Deus. Capítulo 1, versos 12 até 2:1, é a oração da perplexidade.
É a oração daquele que não está entendendo o que Deus está fazendo. Mas mesmo assim ele expressa fé, ele expressa confiança. É o tipo, eu não estou entendendo, eu não compreendo por que o Senhor está fazendo isso, mas eu continuo crendo. Eu continuo confiando. Eu continuo aguardando que o Senhor traga as respostas. E no capítulo 3, que nós vamos tratar agora, é a oração de júbilo. É a oração que reafirma a confiança. É a oração que confessa sua alegria em Deus. Então, em momentos de dificuldades, em momentos difíceis, não se afaste de Deus. Se aproxime ainda mais de Deus em oração. Transforme suas queixas, transforme suas tristezas em oração. Mas também prepare-se para a resposta de Deus. Deus nem sempre responde do jeito que nós gostaríamos que ele respondesse. E a primeira resposta de Deus para Abacuque foi chocante, foi um choque, né? O deixou perplexo. Prepare-se. Mas prepare-se sabendo, Deus governa tudo e todos sempre. Deus governa tudo e todos sempre. Ninguém, absolutamente ninguém, nada está fora do governo de Deus. Nenhum momento, nenhum segundo, Deus perde o controle das coisas. Mas também espere sabendo que, por estar no governo de tudo e de todos, sempre, Deus usa quem Ele quer para executar o seu plano. Ele tem liberdade para usar quem Ele quiser na execução do seu plano. E também lembre que todo o mal será punido. Deus punirá todo o mal. E diante desse momento de perplexidade que foi para Abacuque a resposta de Deus, ele orou novamente. E nessa oração ele reafirmou suas certezas. Então, quando você estiver confuso, reafirme suas certezas. Seria como se você acordasse à noite e faltou energia, e nem o celular está perto para você ligar a lanterna. Mas aí você lembra de onde estão as coisas e vai botando a mão. Um armário tem aqui, aqui tem uma mesa, eu tenho certeza disso, e você vai achando o caminho. Então reafirme suas certezas. E eu mencionei 3, né? Deus é soberano, Deus não erra e Deus nos ama. Reafirme estas certezas e coloque as dúvidas, né, diante de Deus. Essas são minhas certezas, Deus. Agora eu não estou entendendo isso. Coloque diante de Deus. E confie, isso nós vimos hoje pela manhã, que Deus julgará o mal no tempo determinado por Ele. Não é no nosso tempo. É no tempo determinado por Ele. E enquanto isso, nós continuamos andando pela fé. O justo vive pela fé. Ele continua confiando. Um dia Deus vai botar a casa em ordem. Um dia Deus vai julgar o mundo. E até esse dia chegar, eu continuo confiando neste Deus. E hoje nós vamos para a última atitude, que é confesse sua confiança e renove sua alegria, recordando a palavra de Deus. Vamos ler o capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. Ali está velado o seu poder.
Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vamos orar. Senhor, que a tua graça se manifeste, inclinando nossa mente, nossos corações, nossas vontades, nossos desejos, para o entendimento, o apreço e a obediência à tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos uma oração em forma de canto, certo? Se você percebeu, hoje nós oramos da forma que comumente chamamos oração, mas também nós oramos algumas vezes cantando. Alguns hinos foram orações. Se você prestar atenção no livro dos Salmos, boa parte deles é composta de orações, orações cantadas, orações feitas em forma de poesia, orações feitas de forma artística, porque o Senhor da arte é o nosso Deus. Ele é a fonte de toda arte verdadeira, toda arte bela vem de Deus. Ele é a fonte e toda arte bonita e bem feita deve glorificá-lo. E aqui Abacuque compõe este hino, compõe esta poesia, é uma oração em forma de poesia. Você percebe que a poesia está enfeixada, emoldurada por duas observações. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto, nos dizendo que você vai ter aqui é uma oração em forma de canto, em forma de hino, em forma de canção, e termina dizendo ao mestre de canto para instrumentos de cordas, como se Abacuque dirigisse então essa composição ao regente do coral ali no templo, ao maestro que dirigia na época
os cânticos, o louvor no templo e com essa instrução. Isso aqui é para ser cantado, acompanhado por instrumentos de cordas. Então, entre essas duas observações, essas duas notas, que mostra o estilo do capítulo e uma notação musical, né, para instrumentos de cordas, nós temos então a oração e a poesia. Ela é feita no estilo da poesia bíblica, especialmente do Antigo Testamento, que é de paralelismo, normalmente duas ou três linhas formando um verso, reforçando a ideia ou por repetição, ou por ampliação, ou por manifestar o ponto de vista contrastante. Você percebeu que a minha tese quanto a essa mensagem, o meu conselho é que você deve confessar sua confiança e renovar sua alegria, recordando a palavra de Deus. Aí como é que você percebe que aqui tem recordação da palavra de Deus? Você nota no versículo 2, ele diz, tenho ouvido. E no versículo 16, repete, eu ouvi. Eu tenho ouvido, eu ouvi. E como foi que ele ouviu, então, o que ele descreve aqui? Quando você faz um estudo um pouco mais aprofundado, você vai perceber que o que Abacuque faz na primeira parte, até o verso 15, de 2 a 15, é uma repetição de alguns textos que aparecem em Deuteronômio 33, Juízes 5, no canto de Débora. Deuteronômio 33 é o cântico de Moisés, Juízes 5 é o canto de Débora, e ele repete temas descritos em Deuteronômio, em Josué, em Juízes e outros textos da Bíblia. A ideia aqui é que em momentos de crise, você precisa voltar à palavra de Deus. Você precisa voltar às Escrituras. Você precisa ler e recordar, trazer à sua memória aquilo que você já sabe das Escrituras. Foi isso que Abacuque fez. Ele falou, eu tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Mas aí ele diz, eu ouvi, no verso 16, e o meu íntimo então tremeu. O que ele ouviu? As declarações de Deus, mas ele ouviu também o que Deus já tinha feito, o que Deus já tinha realizado. E nós vamos perceber isso, que ele descreve isso. Ele descreve a ação de Deus com o seu povo. Agora ele descreve esta ação como outros profetas já haviam descrito. O profeta Isaías, por exemplo, o próprio Moisés em Deuteronômio, a figura de Deus como um guerreiro, Deus como um general comandando o seu povo, que vem montado nas nuvens, como se elas fossem os seus carros de guerra, como se elas fossem os seus cavalos de guerra, e ele vem montado nas nuvens, como alguém então que saca, que pega o seu arco e tem a aljava, o estojo de flechas que o arqueiro carregava atrás, está cheio de flechas, e ele pega essas flechas e ataca o inimigo. Como se de sua mão saísse raios que ele lança contra os inimigos. Essa é uma imagem poética, lembra? É uma poesia. Uma imagem poética que ele tem de Deus e que transmite uma verdade sobre Deus. Que Deus guerreia e vai vencer os seus inimigos. Que Deus é um guerreiro, sim. Que ele está numa batalha contra o mal e ele vai vencer os seus inimigos. Então ele diz, olha, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e eu me sinto alarmado. Senhor, eu tenho escutado e eu clamo, aviva a tua obra. No decorrer dos anos, torne-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero chamar a sua atenção para o que está acontecendo
no entorno de Abacuque. Lembra que nós mencionamos ontem? O povo no qual ele vivia, que devia ser um povo fiel a Deus, estava cheio de quê? Injustiça, violência, opressão. A justiça não era feita, a justiça tinha sumido, certo? Os tribunais favoreciam os que tinham poder e os que tinham dinheiro. Os pobres, perdidos. E ele clama a Deus. Aí Deus diz, olha, eu vou trazer os caldeus, e os caldeus, que é um povo pior do que vocês, vai disciplinar vocês. Essa resposta o choca. Como assim? O Senhor vai trazer um povo pior para punir aquele que é menos ruim? É isso que eu vou fazer. No capítulo 3, a situação no entorno de Abacuque mudou? Não. Está a mesma coisa. Os habitantes da sua nação continuam o quê? Fazendo injustiça, cometendo opressão, cometendo violência. E o plano de Deus de trazer os babilônicos para punir o seu povo mudou? Não. O que mudou? A atitude de Abacuque. Na maioria das vezes não é a situação que tem que mudar. Somos nós. É o nosso coração. É a nossa reação. Não podemos evitar problemas. Você acha que consegue viver a vida toda sem evitar problemas? Acha? Não tem como. Nós não conseguimos evitar as frustrações, as decepções. Não tem. Você pode evitar que as pessoas lhe façam mal? Falem mal de você, por exemplo? Você pode evitar isso, que as pessoas falem mal de você? Você pode evitar isso? Está no seu poder evitar isso? Não está no nosso poder isso. Nós não mandamos no coração das pessoas. Nós não mandamos na boca das pessoas. E dependendo se elas forem mais fortes, nós nem podemos evitar que elas nos firam fisicamente. Nós não conseguimos evitar que as pessoas nos firam emocionalmente. E, dependendo do caso, nem podemos evitar que elas nos firam fisicamente. Nós podemos evitar desastres naturais, enchentes, tempestades. Podemos evitar isso? Não. Nós podemos, em todos os casos, evitar doenças? Em todos os casos? Podemos? Não. Podemos evitar em alguns casos, tomar cuidado e tal, mas em todos os casos. Podemos? Não. Nós queremos e ansiamos por ter controle. E para mim essa é uma das principais causas de conflito. Nós queremos ter o controle. Nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Mas o problema é que você casa com outra pessoa que também quer o quê? Quer que as coisas sejam feitas do jeito dela. Daria tudo certo se o jeito fosse o mesmo. Concorda comigo? Se o jeito fosse o mesmo, pronto, está resolvido. Mas o problema é que... É qual o problema? É que a outra pessoa quer de outro jeito. A outra pessoa normalmente acha que o jeito dela é melhor. Ela não consegue enxergar as coisas do nosso jeito. Certo? Mas você não quer abrir mão. É o meu jeito. E aí vem o conflito. Nós queremos controle. E quando a situação, tanto nos relacionamentos como na vida, começa a fugir do nosso controle, aí nós ficamos apavorados. Nós ficamos com medo. Nós ficamos frustrados. Mas nós precisamos ter na mente que nós não conseguimos ter controle. Nem de nós mesmos, quanto mais dos outros. Nós não temos, não tem como ter. Certo? Não conseguimos controlar, evitar doenças, evitar tempestades na vida. Nós não conseguimos. Agora nós podemos mudar a nossa atitude, a maneira como nós reagimos. E foi isso que aconteceu. A mudança aqui
foi no coração de Abacuque. A princípio ele estava preocupado com os outros, pedindo com Deus, até quando isso vai ficar acontecendo? Agora ele pede, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra. Senhor, eu escutei as tuas declarações, eu estou perplexo, mas o que eu peço não é em relação a mim, o que eu peço é pela tua obra. Eu quero que o Senhor avive, que o Senhor torne a tua obra conhecida. Que nos anos que se seguem, Senhor, anos atribulados, anos que o Senhor disse que a coisa vai piorar, porque vai vir um povo que é pior do que esse aqui, para trazer, para ser teu instrumento de disciplina para esse povo, então a situação vai piorar. Eu não quero me preocupar comigo, eu não quero me preocupar com o meu conforto, eu estou preocupado com a tua obra, é isso que eu quero. Que a tua obra se torne conhecida, que a tua obra se torne avivada. Eu peço apenas que nesse momento de ira, o Senhor se lembre da misericórdia. Tempera, Senhor, a tua ira com misericórdia. Humildade. Ao invés de estar olhando porque fulano está fazendo, Beltrano está dizendo, Cicrano, e Deus não faz nada, como pode ser isso? Que esse povo todo está aí pecando, está errando, está fazendo tudo errado, e Deus não faz nada, que história é essa? Não, isso não é atitude. A atitude é saber, há um Deus no trono. Ele está agindo, ele está no controle. E diante dele, eu me prostro alarmado, mesmo quando eu não entendo. E o que eu quero é que a obra dele continue. O que eu quero é que o plano dele permaneça, que ele execute o plano, que esse plano se torne conhecido. E clamo humildemente que no momento da ira, ele se lembre da misericórdia. Que ele seja misericordioso. E aí ele vai citar o que Deus já fez. Do verso 3 ao verso 15, é isso. Aquela ideia de Deus vem de Temã. Temã era uma cidade que ficava num país próximo, num povo próximo chamado Edom. E do Monte Parã, o Monte Parã ficava no deserto, onde o povo de Israel tinha passado boa parte do tempo quando saiu do Egito. Então, aqui de forma poética, ele está descrevendo esse Deus que liderando o seu povo, esse Deus como um guerreiro que lidera o seu povo, tira o seu povo do Egito e sai conduzindo esse povo até a terra prometida. Então, ele passa pelo deserto de Parã, ele passa pelo país de Edom e continua conduzindo o seu povo. E aqui ele está recordando o texto das Escrituras. Veja, em primeiro lugar, Deuteronômio 33, a partir do verso 2. Deuteronômio 33, 2 a 4. Um outro texto poético, certo? Uma bênção também em forma de canto, de oração, que Moisés dá ao povo. Aí veja o que ele diz. O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Seir é outro nome para Edom. Então, Abacuque está citando a mesma situação com outros nomes. Ele cita Temã, que era a cidade de Edom. Moisés chama Edom, que é um outro nome que tinha, Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, e você lembra que Abacuque cita exatamente esse monte. E veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem as tuas palavras. Abacuque está recordando esse cântico de Moisés. Ele tinha escutado esta leitura, talvez ele mesmo tivesse lido, mas ele tinha escutado também no templo,
Agora veja Juízes 5. O cântico de Débora, depois que ela venceu os exércitos de Sísera, os versos 4 e 5. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Os profetas que escreveram depois de Moisés, todos eles se basearam nos escritos de Moisés. E os profetas que vieram depois usaram os escritos dos profetas anteriores. Nós nem sempre percebemos isso, que muitas vezes nossa leitura das escrituras é muito leve, muito superficial. Mas quando a gente se detém para fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, você vai ver que todos os profetas citam princípios e algumas vezes até textos completos de Deuteronômio, de Levítico, de Êxodo, e que tem profetas como Jeremias, que cita Miqueias, Isaías, que cita Miqueias, profetas que citam Amós, Jonas, que faz citações grandes no capítulo 2 do livro de Salmos. Eles estudavam a Bíblia. Se você já leu ali em Samuel e Reis, você leu que tinha a casa dos profetas, a escola dos profetas. E o que eles faziam? Estudavam. Estudavam o quê? A palavra de Deus, a lei de Deus. Estudavam, copiavam, porque não tinha imprensa naquela época, né? Então eles tinham que copiar. E aí eles também registravam as revelações que Deus estava lhes dando para o seu tempo. E foi assim que a Bíblia foi formada. A Bíblia foi formada dessa maneira. Na casa dos profetas, na escola dos profetas, eles relendo a lei, meditando, recebendo novas revelações de Deus e colocando. Então Abacuque conhecia isso, sabia. Então ele cita, usando linguagem extremamente semelhante, de Deus como guerreiro que saiu do Egito e ele vem, e a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz. Lembra que Moisés em Deuteronômio disse isso de outra maneira, raios brilham de sua mão, e ali está velado o seu poder, isso se manifesta, mas por trás disso, um tanto escondido, está o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Isso aqui lembra o que para você? Peste. As pragas do Egito, é isso que ele está se referindo. Lembra, ele está usando linguagem poética, mas está falando. Olha o que Deus fez lá no Egito. Olha quantas pestes, quantas pragas ele deixou, ele fez acontecer. Ele para e faz tremer a terra. Lembra que Moisés disse isso? Isso aconteceu onde? No Monte Sinai, que Deus falou ao povo dele, vocês vão ficar acampados aqui e eu vou me revelar a vocês. Aí ele desce no Monte Sinai e a terra tremeu. Ele olha e sacode as nações. Quando o povo continuou avançando, que chega perto de entrar em Canaã, como é que as nações se sentiram? Temerosas. Lembra que Raabe disse para os 2 espias? Aqui está todo mundo com medo, ninguém nem entra nem sai. A gente já ouviu o que aconteceu lá no Egito, a gente já ouviu o que aconteceu aí do outro lado do Jordão. Então ele olha, só com o seu olhar ele sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem. Novamente, linguagem poética, ele está dizendo, não tem monte para Deus não ultrapassar, mesmo esse monte sendo bem antigo, sendo eterno. Na época, os montes eram locais de defesa. Normalmente, cidades que serviam de fortalezas eram construídas sobre os montes. Lembra do Salmo? Eu olho para os montes, mas de fato, de onde é que vem o meu socorro?
Vem do Senhor, não vem dos montes. Porque a mentalidade das pessoas na época, se eu estiver num lugar alto, aí eu estou garantido, aí eu estou seguro. Mas ele diz aqui, não tem lugar alto que barre Deus. Pode ser antigo, pode ser forte, ele esmigalha. Os caminhos de Deus, os planos de Deus são eternos. Eu vejo as tendas de Cusã. Aqui você lembra o episódio em Juízes, acho que 3, Juízes 3. Cusã Risataim, um dos primeiros opressores do povo de Israel na época dos juízes. Mas o que Deus fez com aquele povo? Tirou a opressão. Os acampamentos da terra de Midian. Qual foi a época em que os midianitas atacaram Israel? Os juízes, na época de Gideão. Nota como ele está o quê? Recordando. Eu já vi o que Deus já fez, eu ouvi o que Deus já fez. O nosso povo já passou por tempos difíceis também. E como foi que eles se saíram? Olha o que Deus já fez. Nosso problema muitas vezes é de perspectiva. A gente só olha para o sofrimento no presente. E o que Deus já fez na tua vida? E quantas vezes Ele já te livrou? E o que Deus já fez no decorrer da história? E a maneira como Deus tem conduzido o seu povo no decorrer da história? Aí a gente esquece. Esse é um problema que nos afeta na hora da aflição. Ou o medo, ou a frustração, ou a tristeza nos impede de ver o que Deus já fez. E a gente só foca ali no problema. Está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Como é que vai ser? Está acontecendo isso. Eu não sei como eu saio dessa. Volte para as Escrituras. Recorde a Bíblia. Olhe para a história do povo de Deus narrada nas Escrituras e veja como Deus agiu. Aí ele diz, é contra rios, ó Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? É contra o mar o teu furor? Por que ele recorda isso? Ele abriu um mar para o povo dele passar, o Mar Vermelho. Depois ele abriu um rio, o Rio Jordão, para o povo passar. E na época que Débora, a juíza, venceu Sísera, Deus fez chover e os ribeiros transbordaram, que fez com que atolasse todos os carros de ferro do general Sísera. Ele está recordando isso, com linguagem poética, mas ele está recordando, ele está trazendo isso à mente. Quando Deus fez os ribeiros ficarem tempestuosos, quando ele abriu o rio, quando ele abriu o mar. Aí ele pergunta, mas é com o mar que Deus está irado? É contra os rios que Deus está irado? Não. Ele usa isso, ele usa o mar que é dele, ele usa os rios que são deles, ele usa os ribeiros que são dele, para cumprir o seu plano, para salvar o seu povo. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele nos traz esta imagem de Deus montado nos seus cavalos, nos seus carros de vitória, que aí ele pega o seu arco e mostra, e a sua aljava, o estojo onde eram carregadas as flechas, cheios de flechas, e ele atira, e ele abre a terra com os rios. E aí os montes veem Deus e ficam se contorcendo. A ideia, novamente, linguagem poética aqui, para mostrar que até os grandes montes, as grandes montanhas temem a Deus, não resistem a Deus, tremem diante de Deus. Passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Qual é a ideia aqui? É quando ele sacode o mar com ondas grandes, é como se o mar estivesse levantando as suas mãos. É ele que faz isso. Ele tem esse poder, ele tem esse domínio. O céu e a lua param nas suas moradas. Aqui ele está recordando o quê? Josué, quando o sol e a lua pararam.
naquele dia que Deus os fez parar para que o seu povo vencesse aquela guerra. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. E fazes isto, verso 13, para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, o teu rei. Aí o Senhor destelha a casa dos perversos, o Senhor traspassa a cabeça dos guerreiros. Quando foi que isso aconteceu? Já ouviram falar em Jael? Não? No tempo de Débora, Jael, o que ela fez lá com o rei, ou o comandante? Pegou uma estaca e traspassou. Você percebe como essa oração está cheia de Bíblia. Está cheia de Bíblia. Ele conhecia a história do povo dele. Ele conhecia a revelação de Deus. Ele conhecia as Escrituras. E ele traz isso à memória. A leitura das Escrituras deve nos ensinar a orar, especialmente em momentos de crise. Devemos aprender isto, olhar para as Escrituras, e nós temos muito mais do que eles tinham, porque agora nós temos as Escrituras que nos falam da vinda de Jesus, como ele acalmou tempestades, como ele saciou a fome de multidões, como ele protegeu os seus discípulos em momentos difíceis. Ele continua agindo, ele continua tendo o controle da situação. Lembre o que Deus tem feito. Conheça as Escrituras para conhecer o Deus das Escrituras. Vamos ilustrar assim. Hoje ninguém mais faz isso, quase. Mas no tempo que não tinha WhatsApp, nem internet, e duas pessoas namoravam e moravam longe, como é que elas se comunicavam? Carta, certo? Especialmente, não sei quantos pegaram aqui, o tempo que o preço de um telefone era o mesmo preço de um carro popular. Se você não tinha dinheiro para os dois, você tinha que fazer a opção. Ou, eu acho que poucos são desse período, né? Ou você compra um carro popular, ou você compra um telefone, que era caro, certo? A maioria não tinha, e se tivesse que ligar, se você não, aqui no Crato tinha a Tele Ceará, tinha um lugar onde tinha, né, Lindomar? E Juazeiro também, lá embaixo até hoje tem o prédio da Tele Ceará, você não tinha telefone, você ia para o orelhão, mas se você não quisesse gastar muita ficha para ligar para alguém em outro estado, era a ficha caindo direto, né? Então você tem que ir com as 20, 30 fichas para dar um recado pequeno. Mas se você quisesse uma conversa mais longa, você tinha que ir lá e pedir ligação. Então, era mais fácil escrever uma carta. Aí você imagina uma namorada recebendo a carta do seu namorado. Ela quer ler a carta pela carta. É isso? É pela carta? Não. Ela quer ler a carta para saber o que o seu namorado diz. É por isso que ela quer a carta. A carta não tem valor pela carta em si. Ela tem valor pela pessoa que mandou a carta, pelas informações sobre a pessoa que a carta traz. Se aquela namorada tivesse recebido a carta, duas cartas, a do namorado e a de uma amiga, qual ela iria ler primeiro? A do namorado, é claro. Certo? Por que isso? Porque não, as duas cartas poderiam ter o mesmo. Talvez a carta da amiga viesse num envelope todo enfeitado, todo bonito, num papel todo desenhado. Mas teria o mesmo valor que a carta? Não, não teria o mesmo valor, porque é a pessoa. A mesma coisa com a Bíblia. Não é a Bíblia pela Bíblia. E algumas vezes nós temos cometido esse erro de ler a Bíblia pela Bíblia, conhecer os fatos da Bíblia, sabe tudo de Bíblia, mas não conhece o Deus que nos deu a Bíblia. O Deus de quem a Bíblia fala. Então nós precisamos conhecer a Bíblia para conhecer aquele que nos deu a Bíblia, aquele que escreveu a Bíblia.
E é isso que nos ajuda a atravessar os tempos difíceis. Conhecer esse Deus, que se revelou graciosamente a nós, através da Bíblia, através das Escrituras. Aí ele, no verso 16, ele diz: eu ouvi e o meu íntimo se comoveu. Eu ouvi e um temor se apoderou de mim, a essa voz. Os meus lábios tremeram. A ideia aqui de entrou podridão, não é podridão no sentido ruim, mas é como se os meus ossos ficassem moles. Eu não consigo mais me manter de pé. A fraqueza entrou nos meus ossos. Os meus joelhos ficam vacilando. Por quê? Porque em silêncio, a palavra silêncio aí é a ideia de descanso. De um descanso reverente. De alguém que não fica apavorada ou apavorado. Ouviu, já viu o que Deus fez, recordou o que Deus fez, e isso então fortalece a confiança para em descanso, em silêncio, esperar o dia da angústia. A situação não mudou, está ruim e vai ficar pior. Mas agora eu lembrei de Deus. Eu sei que o meu Deus é o soberano guerreiro, que está no controle de tudo. Que as coisas caminham para o plano que Ele já tem estabelecido. Ele já vem nessa guerra há muito tempo, desde o Êxodo. Ele vem trazendo o povo dele, que era o povo de Abacuque, para colocar aqui. Ele já abriu o rio, abriu o mar, trouxe tempestade, acabou com reinos. Fez o sol e a lua parar. Esse é o meu Deus. Ele agora diz que vai trazer os babilônios, mas ele está no trono. Então, mesmo tremendo, mesmo com os ossos desfalecendo, eu vou esperar com o coração descansado. Eu vou esperar confiando, descansando, porque Deus vai trazer juízo contra o povo que nos acomete. E aí vem aquele texto que é de uma beleza enorme. Ainda que a figueira não floresça. Figueira produz figos, uma árvore muito comum. Quase todo israelita teria uma figueira, um pé de figos em sua propriedade. A figueira, a videira e a oliveira eram utilizados como sinônimos de prosperidade. Lembra que diz que na época de Salomão, cada israelita habitava debaixo de sua própria figueira e de sua própria videira. Isso ele tinha tudo que precisava. Essa é a ideia. Tivesse a figueira, a oliveira e a videira, a vida, tá bem. A figueira trazia os figos, a videira produzia as uvas, que trazia o vinho, e a oliveira, então, era extremamente necessária, além de trazer o azeite, que era uma base, um produto base do alimento, trazia o óleo para as lâmpadas, para a iluminação, trazia cosméticos às mulheres, então, né, as mulheres nunca deixaram de se enfeitar, não tinha os enfeites de hoje, mas elas passavam um certo tipo de azeite mais fino no rosto, era usado até como shampoo, né, para o cabelo. Lembra quando diz, unges a minha cabeça com? Olha, a ideia de algo refrescante, um certo tipo de azeite mais fino que era colocado e trazia um frescor na vida, renovava o rosto, renovava o cabelo. Então era muito importante, mas ele diz, não vai ter figo, não vai ter uva, não vai ter azeitona para fazer o azeite. Os campos, na época, trigo, cevada, centeio, não produziram. Não produziram. Para nós aqui seria, não tem feijão, não tem arroz, não tem milho, não tem manga, não tem caju, certo?
Para a nossa região seria isso. Ó, o cajueiro, a mangueira, a plantação de feijão, de arroz e de milho, nada produziu. Ah, mas ainda tem os animais. Tem não, as ovelhas foram roubadas. E não tem gado no curral. Em outras palavras, não tem nada. A despensa está vazia. E quando eu abro a geladeira, só tem também a garrafa d'água, mas vazia também. Não tem nada para comer. E também, quando eu boto as mãos no bolso, não sai nada para comprar comida. Mas eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo, a minha alegria não está em ter as coisas, não. A minha alegria não está no suprimento da vida. A minha alegria não está numa colheita farta. A minha alegria não está num curral cheio de gado, num aprisco cheio de ovelhas. Não está na minha figueira carregada de figos. Não está na minha vide cheia de cachos de uvas. Não está na minha plantação de oliveiras carregadas de azeitona. Não. A minha alegria não está nisso. A minha alegria está em Deus. Ele é a minha alegria. Irmão, se Deus não for a nossa alegria sempre será insegura. Se sua alegria for o carro novo, o que vai acontecer quando o carro ficar velho? A alegria foi embora. Se sua alegria é sua casa nova, o que vai acontecer? Porque a casa também fica velha, não fica? E aí, o que acontece? Sua alegria foi embora. Se sua alegria é o salário que você recebe todo mês, no dia que ficar, ou no dia que o salário acabar, né? Ou no dia que ficar desempregado, o que acontece com a alegria também? Foi embora. Se sua alegria é a sua saúde, que a gente não diz, não, o importante é ter saúde. Mas a gente tem saúde sempre? Tem? Tem não. E aí a alegria também vai embora. Não é que a gente não deva ficar contente em ter estas coisas, entenda bem. Mas esta não pode ser a nossa razão final de alegria, porque estas coisas são inseguras, elas não são garantidas. Você não tem garantia de que você vai ter o seu emprego sempre. Você não tem garantia que vai ter dinheiro sempre. Você não tem garantia de que vai ter o suprimento sempre. Você não tem garantia que vai ter saúde sempre. Você não tem garantia nem que vai ter os seus parentes perto de você sempre. Mas você tem a promessa garantida de que Deus nunca vai te deixar. Essa você tem. A promessa certa. Que ele diz, eu jamais vou te abandonar. Aí quando nossa alegria é Deus, qual o risco de nós perdermos a alegria? Nenhum, é Ele. Ele é eterno. Ele não morre, Ele não adoece, Ele não envelhece, Ele não se cansa, Ele não é vencido. E Ele prometeu não nos abandonar. Nossa alegria deve ser Deus. Nos alegrarmos em Deus. Quando se levantar pela manhã, abrindo os olhos, lembre, eu não mereço. Mas Deus me fez seu filho. Deus me adotou na sua família. Ele mandou Jesus Cristo que morreu na cruz, pagou pelos meus pecados e agora Ele me recebe como filho. É isso que eu sou. Filho de Deus. Tudo mais é consequência.
Se eu posso ir para o meu emprego, ótimo. Mas o meu emprego não me define. Não é o meu emprego que diz o meu valor. Se eu tenho uma família com quem daqui a pouco eu posso me reunir para um café da manhã, ótimo. Mas não é essa família que me define. É uma bênção, mas não é ela que me define. Se eu tenho um cônjuge que me ama e me trata bem, ótimo, é uma bênção, mas não é isso que me define. Antes de ser marido, antes de ser pai, antes de ser pastor, antes de ser um empregado, antes de ser uma pessoa admirada ou odiada, nós somos o quê? Filhos de Deus. Todas as outras coisas mudam. Alguns de nós somos maridos hoje. Seremos maridos para sempre? Temos essa garantia? Não. Alguns são esposas. Tem a garantia de que serão esposas para sempre? Não. Temos garantia de que teremos nossos filhos para sempre? Dói o coração admitir isso, mas temos garantia? Não temos. Olha lá o exemplo do compositor do hino. Numa noite só, foram as 3 filhas. Lembra de Jó? Num acidente só foram os 10. Não temos essa garantia. Temos sempre a garantia de ter nossos pais? Não temos. Então isso não pode nos definir, ser o centro da nossa identidade. O centro da nossa identidade é criados por Deus. Pecamos contra Deus. Mas Ele nos amou tanto que enviou Jesus e nos redimiu e nos tornou seus filhos, filhos de Deus. Então sempre que levantar para enfrentar o dia, lembre-se, eu sou filho de Deus. E nada, nem ninguém muda isso. Nada, nem ninguém muda isso, porque está garantido não por mim, mas pelo Senhor Jesus Cristo numa obra já realizada. E nisso está a minha alegria. Que nós vamos chorar? Sim, Jesus chorou. Que nós vamos sentir dor? Sim, Jesus sentiu. Que nós vamos ter momentos de abatimento? Sim, Jesus teve. Agora, existe uma diferença marcante entre eu ter momentos de tristeza, eu passar por momentos difíceis e eu deixar a tristeza moldar minha vida. E eu deixar os momentos difíceis definirem minha vida. Para mim, essa é a diferença. Todo mundo sofre? Sim. Todo mundo tem tristeza? Sim. Agora tem uns que a tristeza se tornou um molde da vida. A tristeza, a vida é olhada pelas lentes da tristeza. É isso que não pode acontecer. Porque nós somos filhos de Deus. Lembre-se também, eu estou aqui de passagem. Um dia, eu estarei com o meu Pai, morando no novos céus e nova terra, num lugar perfeito, sem problemas. Eu só estou apenas passando um tempo aqui, mas um dia eu estarei lá. É esta esperança que deve moldar nossa vida. Vamos ter tristeza, vamos ter dores, vamos ter abatimentos, vamos ter perdas, mas é esta esperança que molda, que dirige, que deve moldar e dirigir nossa vida. Então ele diz, pode faltar tudo. Deus é minha alegria, eu vou me alegrar em Deus. Agora, isso aqui, deixa eu dizer, é uma questão de mero sentimento? É isso? Eu vou sentir alegria, é isso que ele está dizendo? É uma questão de decisão.
De fé. Porque a gente pode, não, mas eu não estou sentindo alegria. Mas não é disso que ele está dizendo. Pode faltar tudo, mas eu vou o quê? Me alegrar. Vocês lembram do cântico das crianças aqui? Sobre se alegrar no Senhor, baseado num texto de Filipenses? Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Como é que Paulo pode mandar uma emoção na minha vida? Como é isso, Paulo? Não dá para se alegrar. Eu me alegro se eu sentir que devo me alegrar. Mas se fosse assim, não tinha razão dele mandar. Concorda comigo? Porque a alegria é uma decisão. Porque eu sou filho de Deus. Porque eu espero novos céus e nova terra. Certezas que eu tenho. De um Deus que é soberano, que não erra e me ama, eu vou me alegrar. Vou chorar algumas vezes, mas o que vai moldar minha vida não é o choro, é a alegria. Vou ter dores algumas vezes, mas o que vai moldar minha vida não são as dores, e sim a alegria. Vou ter perdas, mas o que vai moldar minha vida não são minhas perdas, a alegria de ser filho de Deus, de esperar os novos céus e a nova terra, de confiar num Deus que é soberano, que não erra e me ama. O Senhor Deus é a minha fortaleza. A minha força não depende de como as pessoas me tratam. Se elas me tratam bem, se elas me tratam mal, se elas me apoiam, se elas não me apoiam. Não depende disso. Depende de Deus. E Ele me deu aos pés, como os da corça, a corça era um animal extremamente veloz, extremamente rápido. Ele é o que faz os meus pés, então, com essa agilidade, e me faz andar altaneiramente. Não são as situações, não são as coisas da vida. É Deus. Alegre-se em Deus, conhecendo a sua palavra e clamando a Ele em oração. Os instrumentos que temos. Conhecer a palavra para conhecer Deus. Orar a esse Deus e decidir, eu vou me alegrar. Mas se vier uma tempestade grande, vem. Eu talvez sinta um pouco de medo, mas eu vou lembrar das certezas que eu tenho. Que não depende dessa tempestade, nem essa tempestade vai destruir. Sou filho de Deus. Um dia eu vou habitar num mundo sem tempestade. Esse Deus é soberano, então se essa tempestade veio, está no controle dele. Esse Deus não erra, então se essa tempestade veio, está no plano dele. E Deus me ama, então se essa tempestade veio é para o meu bem. Eu vou me alegrar nisso. E vou enfrentar a vida com esta alegria. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. À luz de verdades que nem sempre nós vemos, que nem sempre nós pegamos, mas que são verdades. Com base na palavra de Deus. Viver pela fé é algo emocionante. A gente não sabe o que nós teremos em seguida. Nenhum de nós pode dizer como será o nosso amanhã. Não é verdade? Nenhum de nós pode dizer. Mas nós não vamos ficar encolhidos com medo. Nós não sabemos, mas o nosso Deus sabe. E a gente confia nele. Nem sempre as coisas terminam do jeito que a gente espera. Algumas vezes nós nos iludimos assim, não, eu sou filho de Deus, eu sou um escolhido, eu sou amado por Ele, então Ele vai me proteger na hora dos problemas. Pode ser que sim, pode ser que não. Lembra dos amigos de Daniel diante de Nabucodonosor? Se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha. Se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, Nabucodonosor, nós não vamos adorar a tua imagem, não. Nós vamos para a fornalha ser queimado vivo lá, mas nós vamos. Isso é fé. Vamos fazer o que Deus manda, independente do que aconteça com a gente. E algumas vezes Deus nos coloca assim, em tempos difíceis. E é nessas horas que nós devemos fazer como Abacuque.
O compositor Estênio Marços, ele tem um hino baseado nisso, chama "E se?". Ele diz: a figueira não floresce, não há fruto na videira. O produto da oliveira mente, e os campos não produzem. O curral está vazio, o aprisco está deserto, tudo isso se passando. E o profeta, mesmo assim, vai se alegrando em Deus. Aí ele continua: mas, e se fosse comigo? E essa é a pergunta. É bonito ver isso dito por outros. Mas e se fosse comigo? Para que mesmo que eu vivo? É para o meu conforto? É para os tempos fáceis? Onde está a minha alegria? Está numa boa família? Está num casamento saudável? Está num bom emprego? Está numa vida de conforto? E se a dor for minha sina? Já pensou nisso? Que Deus pode ter um plano que a nossa vida seja de uma dor constante. Será que ainda faço rima com alegre, canto alegre a melodia? E se eu perdesse tudo, será que, contudo, me alegraria em Deus? É alegrando-se em Deus que a gente anda com Ele em tempos difíceis. Amém.